o agronegócio. O Lula não perde uma oportunidade de mostrar seu preconceito, seu ódio até mesmo pelo agronegócio, porque a imensa maioria que atua no agronegócio tem uma preferência por Bolsonaro em relação ao Lula, até porque não gosta de ser chamado de fascista, muito menos de alguém que enaltece o MST, que é um grupo criminoso, terrorista no campo, né? Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Vamos aqui para mais uma notícia, mais um conteúdo, trazendo aqui novas informações diretamente de Brasília. Vamos com comentários do canal Revista Oeste, já deixando os créditos aqui ao canal do Revista Oeste na plataforma do YouTube. Pessoal, se não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like, seu comentário, porque isso ajuda muito o canal a crescer aqui dentro da plataforma. O YouTube entende que somos relevantes, que o nosso conteúdo é relevante e entrega para mais pessoas. E peço a vocês também aí que comentem de qual cidade vocês estão nos assistindo, que é para a gente saber de onde está vindo a nossa audiência. E só lembrando que ativando o sininho de notificação, assim que postarmos conteúdo, chegará diretamente em seu smartphone ou em seu computador. Agora, sem mais enrolação, bora para a notícia. O presidente Lula disse que o agronegócio brasileiro ainda precisa de um salto de qualidade. O nosso café ainda precisa de mais divulgação, precisa de mais qualidade, de mais preparo, porque o Brasil, embora seja o maior produtor de café, quem ganha muito dinheiro com café é a Itália e a Alemanha, que são quem faz mais torrefação, quem vende as máquinas mais modernas, quem faz dos cafés, sabe, expresso, que todos nós adoramos. E nós precisamos, então, dar um salto de qualidade para que a gente possa fazer jus ao grau de investimento que a gente fez em tecnologia, em ciência e genética desse país. Bom, Piotr, quero te ouvir. Essa declaração aí do presidente Lula ocorreu durante a inauguração da primeira nova fábrica de fertilizantes em Serra do Salitre, Minas Gerais. Bom, não vai conseguir melhorar o agro. Eu não entendi bem tudo que ele quer dizer, mas vamos lá, né? Não vai conseguir. Bom, isso tudo bem, isso dá para concordar com o presidente Lula nesse momento. Mas vamos lá. Não vai conseguir nada do agro com o presidente da República do país, que depende do agro por uma série de coisas. A começar de manter o dólar em torno de R$5, porque se o agro tirar as exportações da balança comercial, o dólar explode a 10 no dia seguinte. Então, quer dizer, há uma dependência do agro não só pela importância brasileira estratégica de fornecer alimentos para 1 bilhão de pessoas no mundo, mas porque é um negócio que inova a cada dia. Mas você não vai ajudar o agro quando o presidente da República xinga o agronegócio de fascista, negacionista e mau caráter, como o Lula já fez. Aliás, o setor não gosta de conversar com o Lula porque o Lula não gosta do setor. Aí diz assim, o agro precisa melhorar, ele está falando de produtos de valor agregado, que a gente exporta café em grãos e depois compra cápsula de café. Estou entendendo o que é isso. Tudo bem. Onde é que está a política industrial que não dependa de muito dinheiro público, né? Que não seja desvio, essas coisas todas, para você criar esse ambiente? Aliás, onde é que está a liberdade econômica, um compromisso com a liberdade econômica? Porque sem política industrial, o setor privado consegue fazer isso sozinho. Se você tiver liberdade econômica, se você não tiver insegurança jurídica por decisões do governo, se você não tiver um governo que gasta demais porque isso corta o fluxo de investimento no país, um governo endividado gera um problema não só para ele, governo, as contas públicas, mas também para o setor privado, porque o país entra, obviamente, numa imagem de que você fala, poxa, esse país não é solvente, e você não tem crescimento econômico, bom, a indústria começa a sofrer por tudo isso. A parte do governo é o que o governo não está fazendo, e isso interfere na qualidade do produto industrializado brasileiro, seja de produtos primários que o agronegócio faz, porque o agro não vende mais commodity. O grão de café do Brasil não é commodity, tem muita tecnologia aplicada em campo. Por isso que o café brasileiro é comprado para depois ser transformado em cápsula. Ah, mas eu quero valor agregado, o nome disso em economia é valor agregado. Quero valor agregado que, por exemplo, vender máquina de café. Tá bom, aí são as condições econômicas que o país precisa oferecer. Se a gente olhar para a lógica econômica do governo Lula e para a lógica econômica que tinha antes do governo Lula, desde o governo Michel Temer e os anos do governo Bolsonaro,
Foi exatamente no sentido contrário de acabar com a industrialização, dificultar o trabalho do agro, dificultar o trabalho da agroindústria ou de qualquer coisa relacionada ao agro para poder ter esse passo maior, ou seja, essa subida de patamar. O presidente Lula precisa trabalhar no que está ao alcance dele, no que é dever do governo dele. O resto, a iniciativa privada faz com uma competência que ele nunca vai conseguir entender. Bom, Consta, quero te ouvir, quero só trazer aqui a repercussão do deputado federal Pedro Lupion, ele que é presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, rebateu o presidente Lula e disse que o agro brasileiro é o mais tecnológico do mundo e, abre aspas, bate recordes constantes, fecha aspas aí para a fala do deputado Pedro Lupion, presidente da Frente Parlamentar do Agro, Consta. O Lupion está correto, né? E até existe um papel do Estado nisso, na área de pesquisa, né? A Embrapa, ela tem uma colaboração importante nesse setor, além, claro, das vantagens comparativas e do mérito dos nossos empresários do agronegócio. O Lula não perde uma oportunidade de mostrar seu preconceito, seu ódio até mesmo pelo agronegócio, porque a imensa maioria que atua no agronegócio tem uma preferência por Bolsonaro em relação ao Lula, até porque não gosta de ser chamado de fascista, muito menos de alguém que enaltece o MST, que é um grupo criminoso, terrorista no campo, né? Então, talvez o Lula devesse explicar que o agronegócio precisa melhorar para chegar, talvez, no nível do MST, que ele defende tanto, né? Essa é a visão estatizante, na verdade até fascistoide do Lula, né? Quando ele tenta emplacar um Guido Mantega no comando da Vale, quando ele tenta controlar o dividendo da Petrobras, quando ele diz que a empresa tem que estar alinhada ao projeto de desenvolvimento do governo, quando ele diz que tinha que fazer mais investimento em máquina assim, o assado, o expresso assim, o assado, porque ele gosta, e o café tinha que ser assim. Isso é a típica visão de quem quer praticar ingerência total, plena, planejamento centralizado, controle absoluto da economia. Eu conheço algumas experiências na história, né, recente até, que foram por essa linha que o Lula simpatiza tanto. União Soviética vem à mente, né? E a gente sabe qual foi o resultado. Então, deixe o agronegócio em paz, Lula. É a única coisa, talvez, que vem funcionando bem no país, é a locomotiva do crescimento, responsável por cerca de 1/3 quase aí do PIB. Deixa a turma do agronegócio em paz. Mas o Lula não consegue porque ele quer todo mundo subjugado ao Estado. Ele tem um intuito deliberado de produzir mais miséria no país, porque assim ele cria mais dependentes do próprio Estado. Silvio, antes de te ouvir, J.R. Guzzo publicou um artigo aqui na edição 174 da Revista Oeste, que a gente vai exibir, o agro brasileiro idiota padrão. Me permitir ler só um trechinho, já que o presidente Lula disse que o agro brasileiro precisa aí de um salto de qualidade. Olha o que disse J.R. Guzzo nesse artigo. Aspas, o agronegócio brasileiro hoje vale mais que toda a produção de petróleo da Arábia Saudita. O Brasil, no ano passado, exportou 160 bilhões de dólares. As exportações de petróleo da Arábia ficaram em 150 bilhões de dólares. O agro ajuda a pagar todas as importações do Brasil. E, além disso, contribuiu decisivamente no ano passado para o saldo de 60 bilhões de dólares obtidos na balança comercial. É dinheiro que se soma às reservas em moeda forte, nos impede de ser um país mendigo de chapéu na mão diante dos credores e paga as viagens de Lula e Janja em seu programa de volta ao mundo. Dá para imaginar algum país sério que ache bom acabar com sua produção de petróleo? Não dá. E no próprio destaque exibido agora da reportagem publicada na Revista Oeste, ele diz que o agro alimenta 1 bilhão, está aí na sua tela, 1 bilhão de pessoas, 5 vezes a população nacional. É ruim isso? A esquerda diz que é. Pois bem, olha, o presidente Lula, nesse caso especificamente, ele perdeu uma enorme oportunidade de entrar quieto e sair calado desse evento. Se ele tinha de participar de um evento relacionado ao agronegócio, ele pode sair calado, não discurse, porque qualquer coisa que saia da boca dele não será boa.
Ele tratou o agro como fascista, ele colocou o governo dele como um inimigo do agro, aliás, antes de ser eleito, já durante a campanha. Ele não senta para conversar com os principais líderes políticos relacionados ao agronegócio na Câmara dos Deputados. A Frente Parlamentar do Agro da Agricultura e Pecuária na Câmara é a maior frente, é a maior bancada do Congresso. Tem quase 300 integrantes. Ele não senta para conversar com os produtores, os grandes produtores brasileiros, ele não recebe. Pois bem, repito, ele deveria permanecer em silêncio para não atrapalhar e para não estragar esse que é o motor da economia brasileira, o vetor, o motor da economia brasileira, inclusive em tempos difíceis, por quem segurou a nossa economia durante a pandemia, com a paranoia dos lockdowns, com empresas e comércio com as portas fechadas, foi o agro que nunca parou, o homem do campo nunca parou de trabalhar. Aliás, organizações internacionais, a própria OMS, vieram aqui no Brasil pedir que o Brasil jamais interrompa o seu crescimento de produção, porque o Brasil alimenta o mundo. No ano passado, em termos de exportação de vendas, foram 166 bilhões de dólares. Isso é 50% do que sai aqui dos nossos portos, por exemplo. São 30 milhões de pessoas empregadas e sobra, há excedente de mão de obra, porque o agro pode empregar mais e mais. Por exemplo, determinados estados no Brasil, Mato Grosso, produção de soja é maior do que a da Argentina. Mato Grosso, aliás, significa um país comparado com outros no ranking mundial. E o Lula quer atacar o Brasil que dá certo. Por quê? Porque o MST faz parte do governo dele. O líder do MST viajou para a China, sentado num avião presidencial com a viagem paga por ele, o senhor Stedley. O MST tem um ministério, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, chefiado pelo Paulo Teixeira, um petista. O MST tem superintendências do INCRA. O MST comanda a Conab, a Central de Abastecimento no sul do Brasil. E eu poderia parar por aqui, né? Já basta para provar por que o Lula não gosta do agronegócio. Porque PT e MST são siameses, estão ligados umbilicalmente. Quando o PT é governo, o MST é governo. E aí é claro que o produtor rural não gosta de quem invade terra, porque a Constituição é clara, a cerca está ali para mostrar que tem dono. Não, é só para complementar, né? Porque a coqueluche do mundo hoje é energia limpa, né? Eu sou de uma região de cana-de-açúcar, aqui no interior de São Paulo. Saiu o boletim de bioeletricidade em números, de março agora de 2024. Aliás, é uma reportagem que está assinada aqui na Revista Oeste, no site da Revista Oeste, pelo Arthur Piva. Vou dar alguns números só. As usinas brasileiras são tão eficientes, usinas de cana-de-açúcar, como a gente costuma dizer lá no interior, tá? A atividade primária de uma usina de cana-de-açúcar é fazer o quê? Açúcar e álcool combustível. O álcool combustível já é um exemplo para o mundo inteiro de o quanto mitiga de emissão, por exemplo, de CO2. Mas vamos lá. Não bastasse isso, as usinas agora usam os próprios dejetos, como, por exemplo, o bagacinho de cana, para quem não conhece. Aquilo inundava as hortas, né, porque é um adubo importante. Não, as usinas agora usam aquilo para gerar eletricidade. As usinas de cana-de-açúcar no Brasil, só para você ter uma ideia, geraram 21 mil gigawatts de energia. É o terceiro maior fornecedor de energia elétrica para o sistema brasileiro. Pede, obviamente, para as hidrelétricas, que é a grande fonte brasileira, e para as eólicas, que são comemoradas hoje. Ou seja, numa atividade secundária, as usinas de cana-de-açúcar são a terceira a fornecer mais energia para o país. Vamos lá. E esse agro é fascista, o agro é não sei o quê. O agro brasileiro está condenando o planeta com emissão de CO2. Vou contar aqui um detalhe. Para se ter uma ideia, com essa geração de energia limpa, ou seja, de energia circular que as usinas fizeram, houve a mitigação, ou seja, o não envio de CO2 de 4,3 milhões de toneladas de CO2. Sabe quanto representa isso? 30 milhões de árvores plantadas por 20 anos. E teve funcionário do governo Lula que foi lá fora falar mal do agro brasileiro. É isso aí, pessoal. O Lula é aquele tipo de pessoa que você vê na cara dele, você vê nas palavras dele, que ele não sabe o que está falando. E ele quer opinar no que ele não entende. Foi isso que aconteceu, né, na situação de Israel. Ele quer opinar numa coisa que ele não entende, pessoal. E isso
acaba virando, né, mais represálias contra ele mesmo, né? Se eu não me engano, um jornalista falou: o Lula é a sua maior oposição, porque toda vez que ele abre a boca, ele fala uma asneira, ele fala uma bobagem, ele comete crime. Pessoal, só de abrir a boca o cara pode cometer crime, como ele fez com Israel. Só que isso aí as pessoas não vê, as pessoas que eu falo ali, né, que cuidam da justiça em Brasília, né, o Pacheco. Então assim, o Lula ele só abre a boca para falar do que ele não entende, e quando ele fala bobagem, né? Ele acaba falando asneiras. Esse é o Lula de hoje, atacar, né, falar mal de uma das maiores, né, que traz a maior economia do Brasil, né, que traz a maior renda para o Brasil, que é o agro. O cara tem que estar muito de brincadeira, né, cara? Porque ele só tá para fazer isso, pessoal. Por exemplo, você não vê o Lula elogiando o agro, você não vê o Lula ajudando o agro, mas você vê petista defendendo o MST. MST é o quê? Eles querem ter terra. Se não tem terra, isso é roubo, né? E eles defendem isso, né? Pô, é o que tem de pessoas sofrendo com o MST. Se você for pesquisar, até mesmo aqui dentro da plataforma, eles chegam falando que vai tomar casa, que eles ajudam. Por exemplo, eu chego na sua casa e falo assim, ó: então, eu gostei muito da sua casa, do seu terreno, vou querer ficar com ele. Aí você já pode sair do seu terreno, da sua casa. Não, eu dou o maior apoio para você sair. É assim que eles agem, na maior cara de pau. E o governo, o atual governo, apoia o MST. É como eu falei, MST, STF se metendo onde não deve. Isso começou a acontecer a partir do momento em que o governo atual entrou. Que parece que tudo que é de errado, eles gostam de apoiar. O que não presta, eles gostam de dar apoio. Quem não viu a declaração do Tarcísio em São Paulo, onde houve a operação, que houve, né, se eu não me engano, bandidos ali que foram presos, alguns acabaram até perdendo a vida, né? O Direitos Humanos apareceu para defender. Eu não vejo direitos humanos defendendo um cidadão de bem que está indo trabalhar e é alvejado num assalto, leva um tiro e acaba falecendo. Eu não vejo direitos humanos aparecendo. Então, assim, coisas erradas começaram a aparecer a partir do momento que este governo atual entrou. MST é uma delas, que o assunto aqui é o agro, que ele gosta de criticar o agro. O que o MST traz para o Brasil de bom? Nada, a não ser tirar a paz de fazendeiros, né? Muitos têm que se juntar a população para tirar, né, essa praga, que isso é uma praga, que chega, junta as coisas e pega, quer adquirir para eles, né? É isso aí, pessoal. Agradeço a vocês pela companhia. Já vou pedindo a vocês novamente que se inscrevam no canal, deixem seu like, seu comentário. Isso ajuda muito o canal a crescer, né? A sua inscrição ajuda o canal a crescer. Seu comentário, seu like. O YouTube vai entender que somos relevantes, a nossa notícia é relevante e entrega para mais pessoas. Pessoal, desde já agradeço a presença de todos vocês e até o próximo vídeo.